Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um O. A gente continua com nossa série de vídeos sobre a historicidade de Adão. Estamos tentando tratar o debate dentro do debate, a questão das origens. E hoje este O tem um tom de tristeza. Então digamos que eu diga para você que Adão e Eva nada mais são do que dois personagens dentro de um grupo de hominídeos. Hominídeos são animais sem capacidade mental, que eles vivem, se comportam como seres humanos, mas de fato não são, porque eles faltam as faculdades mentais. E aí Deus então escolheu dentro desse grupo de hominídeos dois para renová-los espiritualmente e fisicamente, biologicamente, dando para eles uma alma e faculdades mentais. Pois é, parece a história da carochinha, mas isso é a imaginação de um homem que a gente tem utilizado bastante, respeitado ao longo dos anos. É o filósofo cristão William Lane Craig. William Lane Craig é conhecido mundialmente por ser um dos apologetas e filósofos cristãos mais reconhecidos. Muitos debates têm sido feitos. Ele tem um programa Reasonable Faith, que ele trata a respeito da plausibilidade do pensamento cristão, prova da existência de Deus e coisas assim. Então nós temos utilizado ele por muitos anos, o argumento Kalam. Mas recentemente ele escreveu um livro, A Questão da Historicidade de Adão. Vocês podem ver, ainda não está em português, está em inglês, onde ele tenta juntar as duas coisas. Isso é a perspectiva bíblica, que existe um Deus e esse Deus criou, e uma perspectiva mais biológica, juntando termos que estavam, ou que normalmente, historicamente, eles andam separados, que é história e mito. O argumento de Craig começa assim. Ele diz que Gênesis de 1 a 11, ele apresenta muitas similaridades com as literaturas que estão ali no Oriente Médio próximo, muitas similaridades. Sendo que Gênesis 1 a 11 tem essas similaridades com as literaturas do Oriente Médio Antigo, é provável que a gente esteja vendo a mesma literatura fictícia, mitológica, certo? A partir de Gênesis capítulo 2, Craig vai dizer, e aí que começa as narrativas de fato históricas. O que vem antes é pré-histórico e mítico. Um mito tenta explicar as realidades presentes, acomodando num passado pré-histórico, com o objetivo de validar instituições e valores culturais contemporâneos. Então, o mito dessa perspectiva são explicações, e essas explicações são colocadas, lançadas no período anterior, pré-histórico. Então, você está vendo em Gênesis 1 a 11, que é pré-histórico, com uma tentativa de validar as instituições e os valores que culturalmente são aceitos contemporâneo àquilo que o autor escreveu. Então, mito, nesse sentido, é diferente de folclore e é diferente de lenda, porque o mito, de acordo com Craig, ele tem uma autoridade, pelo menos dentro daquela cultura. Ele tem uma autoridade como explicação viável de como as coisas chegaram como estão no momento em que o autor escreve. Então, naquela cultura, ele tem autoridade. Aí, depois de falar sobre mito, ele tenta estabelecer que, por causa das genealogias que existem em Gênesis 1 até 11, e Abraão, Gênesis 12, é tido como histórico, então parece requerer que, ou pelo menos indicar, que personagens outros, como Adão, Enoque, Sete, eles são também históricos, pelo menos de alguma forma. Então ele funde esses dois conceitos, mito e histórico, e diz que Adão, então, é um personagem histórico mítico. É histórico porque, de alguma forma, existe uma intenção autoral do escritor do Pentateuco de falar sobre história, a história da origem de todas as coisas. Mas é mítico por causa da similaridade e do próprio relato em si, as figuras conforme aparecem lá. E aí, pasmem, Craig vai dar uma série de justificativas para nós pensarmos que aqueles relatos, conforme aparecem lá, principalmente os 3 primeiros capítulos, é muito fantasioso. Quem iria acreditar em algo assim? Deus andando entre os homens pela viração do dia no momento mais frio? Ou uma serpente
falando? Ou uma árvore que tem frutos que pode dar a eternidade às pessoas? Quem iria acreditar num negócio desse? Isso parece linguagem fantasiosa. E aí, com muita tristeza, a gente percebe que existe um link entre essas coisas, essas narrativas que aparecem em Gênesis 1 a 3 e em outros momentos da história. A jumentinha, por exemplo, de Balaão, ela vai falar: isso é tão fantasioso, isso é mítico, isso é fictício, isso é floreio, isso é alegórico, ou isso pode e deve ser interpretado de maneira literal. Houve um Balaão que tinha uma jumenta e essa jumenta, por um milagre, conseguiu falar. Então, Deus andando entre os homens não é o que acontece em Gênesis capítulo 18, quando Deus, o Senhor, vai visitar Abraão e conversa com ele e Abraão pode vê-lo. Aquilo dali não é de fato Deus, conforme está escrito lá. Então veja que agora Craig começa a puxar a autoridade ou drenar a autoridade do texto da escritura, ele sendo entendido como uma literatura que deve ser aceita historicamente. Ele drena essa energia e migra da autoridade da escritura como revelação em palavras de Deus para o próprio raciocínio humano. Tá, então quem vai determinar o que é histórico e o que não é histórico? Quem vai determinar o que de fato aconteceu e como aconteceu ou o que pode acontecer? A Bíblia é um livro cheio de relatos miraculosos, de coisas que Deus fez de fora para dentro, entrando na história. Então não tem por que não acreditarmos que ali é mais uma das vezes em que as coisas são como devem ser. Mas a autoridade, quando migra de um lugar da palavra de Deus, inspirada por Deus, para o raciocínio humano, agora o homem então deve dizer o que é palatável não, o que é crível não, o que pode e o que não pode acontecer. E se eu não gostar ou se eu não acreditar, então aquilo não é crível, aquilo não pode ser compreendido como histórico. Essa tentativa não é nova. Parece que ao longo da história as pessoas, principalmente aqueles mais instruídos, aqueles que têm o seu ambiente de trabalho, nas pessoas que pensam mais ou mais espertos, inteligentes, vão ter a tendência de lutar para acreditar nas coisas simples como aparecem nas Escrituras. E a luta para continuar crendo no que Deus tem dito e de permitir que a Bíblia continue sendo a autoridade para aquilo que se deve crer, daquilo que se deve fazer, ela se perpetua até hoje. Nós precisamos acreditar no que a Bíblia diz, porque por definição ela é palavra de Deus e não palavra de homens. Quando a autoridade migra da Escritura para qualquer outra coisa, para aquilo que pode ser defensável, para aquilo que pode ser crível, para aquilo que é natural, então é o raciocínio dos homens que é a medida de todas as coisas. E isso a gente já tentou no passado, 2 séculos atrás, e não deu certo. A igreja, mais uma vez, ela não precisa ter essas justificativas para o mundo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Esta verdade, teologicamente, ela está amparada na história. Sem a história como de fato ela aconteceu, essa teologia é só uma articulação, é só os pensamentos dos homens, são só reflexões humanas a respeito do que a gente pensa ou de opiniões. É exatamente porque ela está amparada na história que ela tem a sua validade, ela é a verdade. Descrer de coisas miraculosas que aparecem em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, minar a autoridade da Escritura e de dizer o que de fato aconteceu em coisas como Deus vindo entre os homens, como o nascimento virginal, como uma mula falando por um milagre de Deus, como o evento da ressurreição de Cristo. Destrói-se a veracidade da história conforme ela aparece no começo, e a gente não vai ter certeza de terminar bem em assuntos mais centrais, como a ressurreição de Jesus Cristo. Como é que ele explica o surgimento do homem? Como eu falei, de maneira brutal, a revelia do que Deus tem dito em sua palavra. Ele imagina, mesmo não sendo o John Lennon, ele imagina que um grupo de hominídeos, esses animais que se pareciam com homens, faziam algumas atividades como homens, mais ou menos como os ETs que aparecem, figuras hominídeas que aparecem nos filmes, né?
não são reais, mas aparecem nos filmes. E aí, dentro deste grupo, o grande Deus tirou, pensou, selecionou 2 e aí fez uma reforma espiritual e uma reforma biológica. Então, houve evolução e dentro deste grupo, Deus deu alma para o homem e deu um upgrade no seu cérebro para que ele comportasse uma alma eterna. E o homem então se torna imagem e semelhança de Deus. De onde é que ele tirou isso? Como nós dizemos aqui. De onde ele tirou essa história? Da cabeça dele. Então joga-se fora toda a criação, tira-se apenas que Deus criou o homem e aí eu construo uma outra história completamente diferente de como Deus demorou, explicando de maneira inspirada por 11 capítulos como foi o surgimento das coisas como nós vemos aqui. Craig faz um desserviço à cristandade. No final das contas, eu acho que ele está trabalhando ou falando nos 2 cantos da boca. De um lado, ele quer tornar a Bíblia mais crível para aqueles que são intelectualmente maduros, aqueles poderosos. E ele quer tornar a Bíblia mais palatável, mais crível. Por outro lado, aqueles que são crentes, ele deseja migrar a autoridade que deveria estar da palavra de Deus para outras disciplinas e ciências. E no final das contas, ele não faz nenhuma das 2 coisas. Aqueles que creem vão crer pela loucura da pregação. E a Escritura, que deveria ser crida como palavra de Deus e não palavra de homens, ela que é inspirada por Deus e assim útil. Tirar a autoridade da Escritura, de explicar e dizer como as coisas de fato aconteceram, é tirar a autoridade e o meio pelo qual Deus, o dono da igreja, governa sobre a sua igreja. Não somente no coração, mas a maneira como devemos pensar. Então é triste dizer, eu não considero William Craig, por enquanto, um teólogo protestante liberal, mas eu espero muito que ele repense o que tem dito. Eu conheci uma vez, ele é um homem brilhante, mas tem perdido a oportunidade de ficar calado quanto a isso ou de defender que houve um Adão, uma Eva, criados de maneira instantânea. São históricos, conforme aparece no relato de Gênesis. E essa história, conforme está lá, é o que explica a realidade como nós vemos. Tanto a criação de todas as coisas, a criação de Adão e Eva, a entrada do pecado no mundo, o surgimento da primeira família, Israel e tudo mais. Era para ele ter concordado com Cristo a respeito da crença, e não do contrário. Para finalizar, eu queria continuar crendo no que o texto sagrado diz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo, personagem histórico que viveu 2000 anos atrás, o segundo Adão. E assim como o segundo Adão é histórico e real, não um mito ou uma narrativa que demonstra verdades eternas e ocultas, assim também o primeiro Adão, ele deve ser histórico, porque ou a inexistência de um acaba invalidando a existência e o trabalho de outro. Deus tenha misericórdia de nós, que a igreja continue sendo coluna e baluarte da verdade. Até daqui a pouco.